Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos falar um pouco sobre essa estreia do Botafogo na Copa Intercontinental, que também foi a despedida do clube da competição, 3-0 para o Pachuca, mas que eu me recuso a dizer que o sonho acabou antes de começar. O sonho se realizou, o da minha geração de ver o clube campeão brasileiro pela primeira vez e o sonho de todos os botafoguenses de ser campeão da América e por isso estar jogando um campeonato mundial. É claro que é frustrante a eliminação da forma que foi no primeiro jogo, mas de forma alguma esse resultado mancha o que foi a temporada mágica do Glorioso em 2024. Eu vinha dizendo ao longo da semana que o maior adversário do Botafogo para essa partida seria o cansaço, porque o time vem de 4 decisões no espaço de 15 dias, em 4 cidades diferentes, uma final, 2 comemorações de títulos, depois disso 20 horas de voo até o Catar, só um treino antes do jogo, 2 desfalques por lesão, o Bastos e o Vitinho, e o técnico Arthur Jorge resolveu mexer no time. Foram poupados o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Thiago Almada e o Savarino. Entraram no time o Cuiabano, o Alan, o Matheus Martins e o Eduardo. Se eu disser que conhecia profundamente o elenco ou o momento do Pachuca, eu estaria mentindo. Mas a gente sabia que era um time que não jogava já há algum tempo, que o clube foi o 16º colocado de 18 da Liga Mexicana e ficou de fora dos playoffs. Então tínhamos um time embalado, porém desgastado, e o outro em uma fase mais descansado, mas também, consequentemente, com menos ritmo de jogo. A partida não teve um grande primeiro tempo, eu diria inclusive que o Pachuca foi melhor nos primeiros 45 minutos, chegou a finalizar 3 vezes antes dos 20 minutos, e antes também da primeira finalização do Botafogo. O time mexicano encontrava espaço principalmente na entrada da área, né, na frente da área, e principalmente também à direita, porque o Matheus Ponte, lateral direito do time, era muito acionado, e aí ora o Gregory, ora o Alan tinham que sair da posição de volante para cobrir o lateral direito. O outro também ficava ali próximo, então ficava ali um buraco, né, um espaço na frente dos 2 zagueiros. A meu ver, o Arthur Jorge pensou num time que fosse capaz de fazer transições mais velozes, escolhendo o Matheus Martins para ser o ponta esquerda, o Eduardo, que frequentemente se junta ao centroavante, né, para fazer o time ter presença de área, mas na verdade o time ficou sem criação na frente da própria área, com 2 jogadores mais marcadores, né, sem o Marlon, com o Eduardo precisando assumir muito mais funções de um meia, que ele de fato é, do que de um segundo atacante, que ele constantemente se posiciona, então ele teve que jogar muito mais entre as linhas, e aí o time ficou mais espaçado, com uma linha de 3 que abria muitos pontas, o Luiz Henrique, muitas vezes bem marcado, tinha que combinar jogadas com o Ponte, que aparecia por dentro, chegou a perder uma grande chance, inclusive furando um chute que acabou encontrando ali o pé de apoio, ele tentou bater com a direita, a bola só bate ali no pé esquerdo, uma jogada que começou com o Luiz Henrique aberto. Vale lembrar, o Luiz Henrique é um ponta canhoto, né? Então não é muito a dele levar para o fundo, mesmo assim ele foi para o fundo, cruzou para o Ponte, e o Ponte furou esse chute. Além disso, nas vezes que o Ponte apareceu aberto, ele errou cruzamentos que poderiam ter encontrado jogadores desmarcados no segundo pau, mas que foram cortados antes de chegar do outro lado da área, cruzando um pouco mais fraco, né? Podendo cruzar mais forte para encontrar, por exemplo, o Matheus Martins em um dos lances do primeiro tempo, sozinho ali na área, mas a bola não chegou nele, foi cortada antes de chegar. Pela esquerda, o Matheus Martins parecia um pouco mais lento, embora ele tenha sido inserido no time justamente para acelerar por aquele lado. A combinação dele com o Cuiabano, que é um lateral essencialmente ofensivo, também não me agradou muito, né? Os dois ocupavam ali o mesmo corredor, aquele corredor mais externo. O Cuiabano até aparece por dentro às vezes, mesma função que o Ponte estava sendo obrigado a fazer, mas não foi o caso do primeiro tempo. Quem teve que fazer isso muitas vezes foi o próprio ponta, o próprio Matheus Martins. O Botafogo insistia em lançamentos longos, né? Não fazia tantas aproximações para trocar passes curtos, talvez fruto do cansaço, mas também isso não era uma boa ideia, já que uma vez que os passes eram feitos em pontos futuros, os jogadores que iriam receber os passes tinham que correr para atacar os espaços e receber os passes. Várias oportunidades de construir ataques foram desperdiçadas por conta dessas escolhas erradas de jogadas. Além disso, chamava muito a atenção a forma como o Pachuca se recompunha rápido na defesa,
e o Botafogo não conseguia fazer isso com a mesma velocidade, e por isso permitia mais finalizações nas chegadas mais perigosas do Pachuca. As chegadas mais perigosas do Botafogo eram em bolas paradas e em jogadas aéreas, né? Em uma delas, o Barbosa apareceu sozinho na área, em condições de finalizar, mas ele já estava impedido. O Matheus Martins, o Cuiabano e o Luiz Henrique também arriscaram de fora da área, mas acabaram errando o alvo. O primeiro tempo acabou com 8 chutes dos mexicanos contra 6 dos brasileiros. 2 dos nossos adversários no alvo contra nenhum do alvinegro. 60% de posse de bola para o time do Arthur Jorge e 3 escanteios a favor contra apenas 1 contra. Mas o 0-0 foi um placar até justo para o primeiro tempo, ruim e mal jogado dos dois lados. Mal o segundo tempo começa, logo aos 5 minutos o Pachuca abre o placar num golaço do Idrissi. Depois de uma tabela, ele recebe na frente da área, corta o Adrielso, depois corta o Barbosa, marca um lindo gol. 5 minutos depois de sofrer o gol, o Botafogo cria sua melhor chance no jogo, até então com o Cuiabano, e o Arthur Jorge faz 3 alterações. Marlon no lugar do Alan, para dar um pouco mais de cadência, um pouco mais de qualidade cerebral das jogadas ali na criação, né, na frente da trinca. O Júnior Santos no lugar do Igor, não é bem um centroavante por outro, mas é um jogador de mais velocidade, no lugar do Igor, que foi um dos titulares que não foi preservado, pouco alimentado no primeiro tempo. Acabei de citar aqui as principais jogadas do time na etapa inicial, não citei o nome do Igor nenhuma vez. E o Almada no lugar do Eduardo, né, que inclusive tinha batido uma falta constrangedora no início do segundo tempo, antes do Pachuca abrir o placar. Aos 20 minutos entra o Savarino no lugar do Matheus Martins, mas numa segunda janela de substituição. E aí no minuto seguinte sai o segundo gol do Pachuca, com o De Ossa. Erro na saída de bola, bola trabalhada pela esquerda, encontrando o De Ossa que finalizou cruzado. Era uma bola defensável, mas o John acabou não conseguindo fazer a defesa, o chute foi feito com pouca distância também, ele foi com a mão meio mole, não conseguiu evitar o gol. Era uma bola defensável, mas a jogada foi muito bem criada, e aí, com a falha também da marcação na frente da defesa, ele acabou meio que vendido no lance. A última alteração do Arthur Jorge foi o Tiquinho no lugar do Ponte. Com isso, o Gregory foi para a lateral direita, o meio-campo ficou mais aberto, e aí era pouquíssimo provável pensar no empate, muito menos numa virada. O Botafogo construiu 3 boas chances de tentar diminuir, mas naquela altura o Pachuca já era todo defesa, jogava por uma bola para matar o jogo. Uma chance foi com o Almada recebendo no alto, né? E aí ele estava aqui com o goleiro fechando em cima dele. Ele de primeira consegue fazer um passe, acionando o Tiquinho, né? Já que o goleiro foi para a marcação ali do Almada. O Tiquinho iria receber a bola sem goleiro, mas a marcação estava atenta para cortar o passe antes do camisa 9 cabecear. A outra, quando o próprio Tiquinho foi acionado em profundidade, ele fez o pivô para o Júnior Santos chegar de frente, tentando o chute, mas a bola acabou subindo demais. Ainda teve chance para um chute de fora da área do Savarino, exigindo uma boa defesa do goleiro, e uma quarta chance seria com o Tiquinho recebendo também ali no segundo pau, ele não finalizou, a zaga cortou, mas ele também já estava em posição de impedimento. E indo para esse tudo ou nada, é óbvio que o Botafogo se expôs ao contra-ataque. O De Ossa inverteu uma bola da direita para a esquerda para o Idrissi, que sozinho achou o Rondon na entrada da área para bater e marcar o terceiro gol, e aí não teve mais o que fazer, né? 3-0 para o Pachuca, classificado aí para enfrentar o Al-Ahly nessa semifinal de Copa Intercontinental. As aspas no semifinal, porque a competição já começa com o Real Madrid classificado automaticamente para a final. Alguns vão colocar essa derrota na conta do calendário, do cansaço, da viagem, do excesso de jogos. É claro que tudo isso influenciou. Inclusive influenciou na decisão da comissão técnica de poupar 4 jogadores titulares da escalação inicial. Mas falando de bola jogada, as tomadas de decisões de vários jogadores foram ruins, alguns erros individuais foram cometidos, as substituições fizeram o time ficar mais aberto. Desde o Campeonato Brasileiro, a gente viu uma certa dificuldade do Botafogo em abrir defesas fechadas, que só foi ser o caso a partir do momento que o Pachuca abriu o placar. E convenhamos, nenhum time constrói um placar de 3-0 sem méritos, especialmente o primeiro gol, que foi muito bonito, de muito talento individual. Então, parabéns ao Pachuca. Talvez em condições normais, com tempo para treinar, com time completo, descanso adequado, o Botafogo fosse mais time e reunisse mais condições de fazer valer o seu favoritismo. Mas a gente nunca mais vai saber, né? Porque o se não existe. E eu, como torcedor e como jornalista, sinceramente eu não consigo fazer nenhuma crítica
ao time ou ao técnico, uma crítica assim, ferrenha, vergonhoso, vexame, foi lá, passou vergonha. Não, claro que é frustrante. Eu queria muito chegar na final, queria muito ver o jogo, né, contra o Real Madrid. Eu acho que a chance contra o Real Madrid, inclusive, só existiria porque é futebol. A distância do europeu para os demais é muito maior do que do sul-americano para os outros. E isso não é de hoje. Eu falei isso aqui em alguns vídeos, inclusive, repercutindo outros mundiais, a derrota do Flamengo para o Al Hilal, a vitória apertada do Fluminense contra o Al Ahly, a dificuldade que ele teve contra o Al Ahly no ano passado. E até por isso agora eles entram direto na final, né? No caso, o Real Madrid. E nós, sul-americanos, perdemos o direito de fazer apenas 2 partidas para tentar sermos campeões. Mas eu queria muito ver o jogo, né? A sensação de desafiar um time que a gente chega até a escolher torcer, né? De tão distante que é a possibilidade de um dia vermos, né, o nosso time do coração contra um time europeu de primeira prateleira se enfrentar. Infelizmente não vai acontecer, mas parabéns ao Botafogo, que fez a melhor temporada de sua história, encheu o torcedor de orgulho, Libertadores e Brasileirão no mesmo ano, e ainda vai jogar a Copa do Mundo de Clubes do ano que vem, que vai ser mais difícil ainda, 32 clubes, 2 europeus no grupo, um dos anfitriões da competição também na nossa chave, mas que tudo isso só foi possível porque o time conseguiu realizar o nosso grande sonho de ser campeão da América esse ano. Então a gente já sabia que era um desafio utópico pensar em título. 3-0 no primeiro desafio, é claro, bem decepcionante, mas nada vai apagar a história que esses caras escreveram. Eles já estão na história de um dos maiores clubes do Brasil, com uma das melhores temporadas que uma equipe do país fez em todos os tempos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!